E aí pessoal, tudo bom? Vamos aqui tratar, dos temas que ficaram faltando para concluir a nossa disciplina. Então esse é o primeiro vídeo onde a gente vai falar da avaliação. Então o que é a avaliação? Lembre quando a gente estudou o Instituto da Penhora na nossa última aula, eu falei para vocês que quando um oficial de justiça ele realiza a penhora, esse ato ele será certificado. Então ele vai confeccionar o termo de penhora ou o auto de penhora e juntar os autos. E nesse termo de penhora ou auto de penhora, o oficial de justiça ele vai individualizar o bem que está sendo penhorado. Então ele vai narrar as características do bem específico, certo? Bem como ele deve trazer o valor do bem objeto da penhora. E esse valor ele é obtido através da avaliação. Via de regra, tá? Quem é que realiza a avaliação? O próprio oficial de justiça, certo? Então o próprio oficial de justiça, de posse do mandado de penhora, certo? Ele realiza a penhora do bem e de imediato a sua avaliação. Se o oficial de justiça ele entender que ele não tem competência para avaliar determinado bem, porque esse bem específico ele precisa de um conhecimento mais especializado, então nesse caso o oficial de justiça ele pode registrar no auto de penhora a sua incompetência, dizendo que não tem conhecimento suficiente para logicamente trazer aos autos o valor do bem penhorado. Nesse caso específico, o juiz ele vai nomear um avaliador, certo? Então ele nomeia um avaliador e ele vai conceder um prazo de até 10 dias, certo? Então fique bem claro que o prazo não é de 10 dias, é de até 10 dias para que o avaliador ele entregue esse laudo, certo? Trazendo aí o valor do bem penhorado. Exceção, regra é que a avaliação ela seja feita pelo próprio oficial de justiça. Tem alguns bens específicos, certo, que o nosso legislador estabelece lá no artigo 871 do Código de Processo Civil, que eles não precisarão de avaliação. O oficial de justiça, se penhorar um desses bens, não precisará o bem específico ser avaliado. A primeira hipótese é quando o próprio devedor ele indica um bem à penhora e nessa indicação ele traz a estimativa de valor, ou quando o credor ele indica um bem do devedor à penhora e nessa indicação ele traz uma estimativa de valor. Se as partes elas concordarem a respeito dessa estimativa de valor, então por exemplo, se o bem penhorado foi indicado pelo devedor com sua estimativa de valor e o credor concordar, dispensa-se a avaliação. Se o bem foi indicado pelo credor, e o credor trouxe a estimativa de avaliação e o devedor concordar, também estaria aí dispensada a avaliação. A segunda situação trazida no CPC é quando se trata de título de mercadoria que possa ser objeto de cotação em bolsa. Então se houve uma penhora de ações, caiu aqui a gravação. Então vejam, se o objeto da penhora ele é um título, ele é uma mercadoria cuja essa mercadoria ela tem cotação, ela possua cotação em bolsa de valores, certo? Então o juiz deve se utilizar o valor da bolsa de valores, certo? O valor, a cotação média lá na bolsa de valores. Também se dispensa a avaliação quando nós estivermos tratando de títulos da dívida pública, certo? Então título da dívida pública ele não vai passar pela avaliação. Ações de sociedades, a gente viu que as ações de sociedades elas podem ser objeto de penhora. Então a ação de sociedade se essa ação
ela pode ser negociada em bolsa de valores. Eu vou aplicar também aquela regra anterior, né, do título e da mercadoria que tem a cotação em bolsa, certo? A quarta opção que o legislador traz é quando ele fala do automóvel, do veículo automotor, certo? Se tratando de veículo automotor, se tratando de automóvel, o oficial de justiça ele não precisa realizar a avaliação. Então, o juiz ele vai se utilizar, né, da tabela FIPE, certo? Então, vai ser o preço médio de mercado. Então, como existe uma tabela, né, que traz o preço médio do automóvel, o juiz irá se utilizar desse valor lá na tabela FIPE, certo? Vejam, em todas essas situações que eu falei, tá? Dispensa-se a avaliação e o juiz homologa a penhora pelo valor, né, obtido na cotação de bolsa de valores, informado, né, no título da dívida pública, na tabela FIPE, certo? No entanto, quando se trata, né, do valor que foi estimado pelo credor e aceito pelo devedor, ou o contrário, estimado pelo devedor e aceito pelo credor, tá? Quando trata-se dessa anuência entre as partes a respeito do valor do bem, o juiz ele não está obrigado a homologar aquele acordo, né? Aquela aceitação da outra parte no valor indicado a respeito de determinado bem. Se o juiz ele tiver uma dúvida, né, ele tiver dúvidas de que realmente aquele é o valor de mercado do bem, certo? Se o juiz tiver dúvidas que aquele é o valor, né, médio para negociação do bem que está sendo penhorado, aí o juiz ele pode solicitar a realização da avaliação, certo? Vejam, se a avaliação ela recair sobre o imóvel, né, sobre bem imóvel, né? Veja, a avaliação que recai sobre o bem imóvel, ela pode ser repartida ou pode ser única. Como assim? Veja, imagine que se trata de um imóvel muito extenso e que é possível o fracionamento do imóvel. Ou seja, eu posso desmembrar parte do imóvel, certo? E atribuir um valor, né, nesse desmembramento que possibilitaria o pagamento da dívida. Então, nessas situações em que é possível o desmembramento do imóvel e o valor suscetível, né, ela trouxer uma acomodação ao pagamento da dívida, deve o oficial de justiça, né, fazer a avaliação por parte. Então imagine, você tem um crédito, né, você está executando um crédito de 100 mil reais e o objeto da penhora é um imóvel que possui o valor de aproximadamente 1 milhão de reais. Seria muito oneroso levar esse imóvel à expropriação no todo, né? A expropriação desse imóvel no todo, para tentar vendê-lo, né, por um valor que não seja vil, e a gente vai ver nos próximos vídeos que o valor que não é considerado vil é o valor de até 50%, né, do bem. Então, dificultaria mais a venda, né? E traria também aí, né, esse ato, ele seria um ato que prejudicaria de qualquer forma, né, a um prejuízo maior para o devedor, certo? E lembra que a execução ela não né, ela não tem o condão de punir o devedor, mas de garantir o cumprimento da obrigação. Então, nesse caso específico, se o imóvel ele permite o desmembramento, imóvel plano, não tem construção, ou tem construção que fica afastada, eu conseguiria desmembrar parte do imóvel para uma avaliação de aproximadamente 200 mil,
deixando o restante, né, passível de alienação, né, não realizando a penhora no restante do imóvel, é isso que o oficial de justiça ele deve fazer. Então ele separaria, teria feito o desmembramento do imóvel e seria levado à expropriação só aquela parte específica, né, aquela parte dos 200 mil, porque aí a gente chegaria num possível leilão extrajudicial, tá? O oferecimento de até 100 mil, né, que seria o suficiente para pagar a dívida, corresponderia a 50% e não seria um valor vil. Então é possível esse desmembramento de imóvel e é o que deve ocorrer. Bruno, realizada uma avaliação. Entre a avaliação e a expropriação, que a gente vai ver já já, né? Ou seja, o ato de venda do bem para transformá-lo em dinheiro, pode demorar muito tempo? Pode, né? Então pode ser que do ato de penhora e avaliação até o momento do leilão a gente tenha 1 ano, 2 anos, né? Então, e esse 1 ano, esse 2 anos, certo? Ele vem a valorizar ou desvalorizar o bem. Nesse caso, aí sim pode-se admitir uma nova avaliação, certo? Então, verificando, né, que o preço de mercado houve uma majoração ou uma diminuição, né, daquele bem específico, pode a parte requerer nova avaliação. Também é possível que a parte ela venha a requerer nova avaliação quando ela verificar 2 possíveis vícios, certo? 2 possíveis defeitos, que é o erro, né? Então o oficial de justiça ele não tinha conhecimento técnico suficiente para realizar aquela avaliação, acreditava que tinha, não o fez e o fez de forma incorreta, né? Então seria a primeira situação em que seria possível arguir, né, a anulabilidade da avaliação e solicitar uma nova, tá? Ou quando verificasse aí que o oficial de justiça ou o avaliador ele agiu com dolo. Então, no caso de erro e dolo, também é possível uma nova avaliação. E pode também o juiz de ofício, certo? O juiz de ofício solicitar uma nova avaliação porque o próprio juiz tem dúvida sobre aquele valor que foi atribuído, tá? Neste caso específico, tá? Quando o juiz ele solicita uma nova avaliação, né? Porque ele tem dúvida do valor ali atribuído à avaliação anterior, o juiz ele não é obrigado, tá, a aceitar a segunda avaliação. Não. Ele vai analisar, né, dentro a partir da segunda avaliação, ele vai analisar a forma, né, as questões de avaliação do primeiro ato, analisa o do segundo ato e aí ele pode, certo, escolher qual vai ser o valor, se será o da primeira avaliação ou da segunda avaliação, certo? No caso de confirmar uma majoração ou uma diminuição do valor do bem, de verificar um erro ou um dolo, anula-se a primeira avaliação de imediato e realiza-se uma nova, tá? Agora, se a dúvida é do juiz, aí o juiz ele vai, após a segunda avaliação, ele vai fazer aí uma análise, né, das 2 avaliações apresentadas e atribuir o valor àquele bem, né, que está sendo aí objeto da penhora, certo? Realizada a avaliação, né, a avaliação do bem, então o juiz com esse valor ele vai poder, né, reduzir a penhora. Então o valor ele é muito alto, né? Então vou reduzir aqui, desde que logicamente o objeto suporte o fracionamento, tá? Ou seja, eu tenho foram penhorados 2 veículos e o valor dos 2 juntos ultrapassa muito, o valor de um é suficiente, né? Então nesse caso pode o juiz, né, reduzir a penhora, como ele também pode, né,
ampliar, ele pode aumentar também o ato da penhora, certo? Verificando logicamente que o valor, né, do bem penhorado ele foi aí inferior ao crédito do exequente. Vejam, aí aqui é importante eu destacar, certo? Que eu não estou falando de nova avaliação, tá? Então, o bem foi penhorado, o valor daquele bem foi aceito, mas ele não é suficiente para pagar a dívida. Então, eu preciso realizar nova penhora de bens, certo? A gente vai precisar aí ampliar a penhora, certo? Concluída a penhora e a avaliação, aí nós vamos para os atos de expropriação. Aí eu vou fazer um vídeo daqui a pouco específico sobre esse ponto, certo? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, tá bom?